Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos nesta quinta-feira com o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na quarta parte do Catecismo falando sobre a oração cristã. E no capítulo 1, cujo tema é a revelação da oração, vocação universal à oração, dando continuidade ao artigo 2º, a plenitude do tempo. E chegamos ao número 2611, que assim nos ensina. A oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração e fazer a vontade do Pai, conforme está em Mateus 7:21. Jesus convida os discípulos a terem sempre essa preocupação de cooperar com o plano divino, recorrendo à oração. É interessante, meus irmãos e irmãs, que essa passagem citada aqui do Evangelho de Mateus é a conclusão do Sermão da Montanha. Depois de falar tantas coisas importantes, porque o Sermão da Montanha, conforme está em Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, resume toda a doutrina de Jesus, o que ele falou de mais importante. E ele conclui este sermão com essas palavras, né? Aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino, mas o que faz a vontade do Pai. Portanto, é uma oração, uma orientação importante, né, para que haja autenticidade. Primeiramente, colocar em prática aquilo que o Evangelho nos ensina como caminho a seguir, para poder então ter a experiência da eficácia da oração em nossas vidas. Em Jesus, o reino de Deus está próximo e convoca a conversão e a fé, como também a vigilância. Na oração, o discípulo vigia atento àquele que é e que vem na memória de sua primeira vinda, na humildade da carne e na esperança de sua segunda vinda na glória. Em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate e é vigilando na oração que não se cai na tentação. Isso é muito importante. Inclusive, no Pai Nosso, Jesus coloca, né, essa questão, pedir ao Pai que nos ajude a não cair em tentação, a nos livrar do mal, que é a oração perfeita, que aqui teremos a oportunidade de meditar mais adiante. E tudo isso, claro, nos ajuda a sermos pessoas convictas da nossa missão, da nossa vocação, de entender especialmente a força da oração na nossa vida. Eu costumo sempre lembrar que a necessidade de que todo missionário procure ser pessoa de oração. Caso contrário, a gente não vai conseguir chegar longe. Se o missionário não reza, ele não vai ter a força necessária para assumir esse mandato de anunciar o reino de Deus. E quando se fala em anúncio do reino, não se trata simplesmente de pregar, de falar do reino de Deus, de interpretar publicamente o Evangelho. Isso também, claro, é importante. Mas o mais importante é o testemunho da própria vida. Nesses dias do Advento, nós estamos falando muito em João Batista. E João Batista foi uma pessoa admirável que convencia exatamente pela sua coerência, pela sua segurança, pela sua força de vontade. E por essa razão ele mereceu testemunhos bonitos de Jesus Cristo. Jesus, em várias passagens do Evangelho, elogia aquele que foi enviado como precursor, foi anunciado, né, pelos profetas, e que veio preparar os caminhos do Senhor.
E João Batista era um homem de oração, vivia no deserto em oração, pregando a palavra de Deus, batizando, né, as pessoas que se convertiam, um batismo de conversão, de modo que esse primo de Jesus era muito querido dele. Jesus foi lá até o deserto para ser batizado por João. Isso mostra a sua identificação com ele. De modo que precisamos, de fato, aprender com tudo isso para que a nossa oração seja verdadeira, seja eficaz e produza frutos concretos na nossa vida. Eu desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Família.